3. Quando o inteligente é idiota. Ainda não se sabe exatamente por que David Pologruto, professor de física do segundo grau, foi ferido, por um de seus melhores alunos, com uma faca de cozinha. Mas os fatos, amplamente noticiados, são os seguintes. Jason H., um secundarista que só tirava num colégio de Coral Springs, na Flórida, estava obcecado com a ideia de entrar na faculdade de medicina. Não numa faculdade de medicina qualquer, sonhava com Harvard. Mas Pologruto, seu professor de física, deu-lhe nota 80 numa prova. Achando que a nota, que correspondia a B, punha em risco seu sonho, Jason levou uma faca de açougueiro para a escola e, numa discussão com Pologruto no laboratório de física, esfaqueou na clavícula antes de ser dominado. Um juiz considerou Jason inocente e temporariamente privado, durante o incidente, do uso de suas faculdades mentais. Um conselho de 4 psicólogos e psiquiatras prestou um juramento em que atestaram que o aluno estava em estado psicótico durante a briga com o professor. Jason alegou que pensara em suicídio por causa da nota que obtivera e que fora procurar Pologruto para lhe dizer que, por causa disso, iria se matar. O professor contou uma história diferente. Acho que ele tentou acabar com a minha vida com aquela faca, pois estava furioso com a nota ruim. Após transferir-se para uma escola particular, Jason se formou 2 anos depois, num dos primeiros lugares da turma. Uma aprovação perfeita nos cursos regulares lhe teria dado um A, com média 4, mas ele fizera muitos cursos avançados a fim de levar sua média para 4,614, muito acima do A+. Embora Jason tivesse se formado com mais alto louvor, seu ex-professor de física, David Pologruto, queixava-se de que ele nunca lhe pedirá desculpas nem assumirá qualquer responsabilidade pelo esfaqueamento. 1. O que cabe indagar a respeito desse acontecimento é como alguém de inteligência tão evidente pode ter agido de forma irracional, tão estúpida. Resposta: a inteligência acadêmica pouco tem a ver com a vida emocional. As pessoas mais brilhantes podem se afogar nos recifes de paixões e dos impulsos desenfreados. Pessoas com alto nível de QI podem ser pilotos incompetentes de sua vida particular. Um dos segredos de polichinelo da psicologia é a relativa incapacidade de notas, graus de QI ou contagens do SAT-1, apesar da mística popular, constituírem-se instrumentos de previsão exata para uma vida bem-sucedida. É verdade que, para grandes grupos como um todo, há uma relação entre o QI e as circunstâncias de vida. Muitas pessoas de QI muito baixo acabam em empregos medíocres, e aquelas que possuem um QI alto tendem a obter excelentes empregos, mas isso nem sempre ocorre. Há inúmeras exceções à regra que considera o QI fator de sucesso. Há tantas, ou mais, exceções do que casos que se encaixem na regra. Na melhor das hipóteses, o QI contribui com cerca de 20% para os fatores que determinam o sucesso na vida, o que deixa os 80% restantes por conta de outras variáveis. Como diz um observador, na maioria dos casos, o que mais pesa para que alguém consiga uma boa posição na sociedade não é o QI, mas outras circunstâncias que vão da classe social a que ele pertence até a pura sorte. 2. Mesmo Richard Hannane e Charles Murray, autores de The Bell Curve, A Curva do Sino, livro que atribui ao QI uma importância fundamental, reconhecem isso, quando observam: talvez um calouro que obteve uma contagem SAT total de 500 pontos em matemática não devesse ter tomado uma decisão quando optou por ser um matemático. E se o que ele de fato quisesse fosse montar seu próprio negócio, ser senador, ganhar milhões? Ele não devia ter aberto mão de seus sonhos. A ligação que existe entre essas aferições e aquelas realizações é reduzida pela totalidade de outras características que ele traz para a vida. 3. Minha preocupação é com o conjunto fundamental dessas outras características, a inteligência emocional. Por exemplo, a capacidade de criar motivações para si próprio e de persistir num objetivo apesar dos percalços, de controlar impulsos e saber aguardar pela satisfação de seus desejos, de se manter em bom estado de espírito e de impedir que a ansiedade interfira na capacidade de raciocinar, de ser empático e autoconfiante. Ao contrário do QI, com seus quase 100 anos de história de pesquisa junto a centenas de milhares de pessoas, a inteligência emocional é um conceito novo. Ninguém pode ainda dizer exatamente até onde responde pela variação, de pessoa para pessoa, no curso da vida. Mas os dados existentes sugerem que esse tipo de inteligência pode ser tão ou mais valioso que o QI. E, embora haja quem argumente que, através da experiência ou do aprendizado, não exista muita possibilidade de se alterar o QI, procuro demonstrar, na parte 5, que as aptidões emocionais decisivas, na verdade, podem ser aprendidas e aprimoradas já na tenra idade, se nos dermos ao trabalho de ensiná-las. Inteligência emocional e destino. Lembro-me de um sujeito da minha turma na Universidade de Amherst que alcançara 5 perfeitos 800 no SAT e em outros testes que fizera antes de entrar.
Apesar de suas fantásticas aptidões intelectuais, ele passava a maior parte do tempo vagabundeando, ficando acordado até tarde e perdendo aula porque dormia até o meio-dia. Levou quase 10 anos para finalmente se formar. O QI não explica bem os diferentes destinos seguidos por pessoas em igualdade de condições intelectuais, de escolaridade e de oportunidade. Foi feito um acompanhamento de 95 estudantes de Harvard, pertencentes às classes da década de 1940, momento em que, diferentemente do que ocorre hoje, pessoas com QIs variados em ampla faixa estudavam em faculdades de elite. Na época em que chegaram à meia-idade, a vida profissional e pessoal dessas pessoas, cujos QIs previam um futuro promissor, foi comparada com a vida de outros colegas que, à época, obtiveram um score mais baixo. Nada de significativo os distinguia, em termos salariais, capacidade de produzir ou status profissional. Também não estavam especialmente mais satisfeitos com a vida, nem mais felizes em seus relacionamentos com os amigos, com a família ou nas relações amorosas. 4. Acompanhamento semelhante foi feito, até a meia-idade, junto a 450 garotos, a maioria filhos de imigrantes, 2/3 dos quais vinham de famílias que viviam a expensas da Previdência Social. Eles haviam crescido em Somerville, em Massachusetts, num cortiço pestilento situado a alguns quarteirões de Harvard. 1/3 deles tinha QI abaixo de 90. Porém, mais uma vez, o nível do QI pouca relação teve com o nível de sucesso que essas pessoas alcançaram no trabalho ou em outros setores de suas vidas. Por exemplo, 7% daqueles cujo QI era inferior a 80 permaneceram desempregados durante 10 ou mais anos, mas o mesmo ocorreu com 7% daqueles cujo QI era acima de 100. Diga-se, a bem da verdade, que, chegando aos 47 anos, deu-se uma correlação, como sempre ocorre, entre QI e nível socioeconômico. Mas o que fez a diferença foi a capacidade, adquirida na infância, de lidar com frustrações, controlar emoções e de relacionar-se com outras pessoas. 5. Consideremos também dados fornecidos por um estudo, ainda em andamento, referentes a 81 primeiros de turma das classes de 1981 de escolas de segundo grau de Illinois. Na faculdade, continuaram a manter um bom desempenho, tirando excelentes notas, mas ao beirarem os 30 anos haviam alcançado apenas níveis medianos de sucesso. 10 anos após terem feito ginásio, só 1 em 4 se achava em nível mais alto na profissão que haviam escolhido, e muitos tinham se dado bem pior. Karen Arnold, professora de pedagogia na Universidade de Boston, uma das pesquisadoras que acompanham esses primeiros de turma, explica: "Acho que descobrimos as pessoas de sucesso, as que sabem como vencer no sistema. Mas os primeiros de turma, claro, têm de lutar tanto quanto qualquer um de nós. Saber que uma pessoa é um excelente aluno é saber apenas que ela é muitíssimo boa na obtenção de boas notas. Nada nos diz de como ela reage às vicissitudes da vida. 6. E esse é o problema. A inteligência acadêmica não oferece praticamente nenhum preparo para o torvelinho, ou para a oportunidade, que ocorre na vida. Apesar de um alto QI não ser nenhuma garantia de prosperidade, prestígio ou felicidade na vida, nossas escolas e nossa cultura privilegiam a aptidão no nível acadêmico, ignorando a inteligência emocional, um conjunto de traços, alguns chamariam de caráter, que também exerce um papel importante em nosso destino pessoal. A vida emocional é um campo com o qual se pode lidar, certamente como matemática ou leitura, com maior ou menor habilidade, e exige seu conjunto especial de aptidões. E a medida dessas aptidões numa pessoa é decisiva para compreender por que uma próspera na vida, enquanto outra, de igual nível intelectual, entra num beco sem saída. A aptidão emocional é uma metacapacidade que determina até onde podemos usar bem quaisquer outras aptidões que tenhamos, incluindo o intelecto bruto. Claro, há muitos caminhos para o sucesso na vida e muitos campos em que outras aptidões são recompensadas. Numa sociedade cada vez mais baseada no conhecimento, a aptidão técnica é, sem dúvida, uma delas. Há uma piada infantil: como se chama um chato daqui a 15 anos? Resposta: chefe. Mas, mesmo entre os chatos, a inteligência emocional oferece uma vantagem extra no local de trabalho, como veremos na parte 3. Há muitos indícios que atestam que as pessoas emocionalmente competentes, que conhecem e lidam bem com os próprios sentimentos, entendem e levam em consideração os sentimentos do outro, levam vantagem em qualquer setor da vida, seja nas relações amorosas e íntimas, seja assimilando as regras tácitas que governam o sucesso na política organizacional. As pessoas com prática emocional bem desenvolvida têm mais probabilidade de se sentirem satisfeitas e de serem eficientes em suas vidas, dominando os hábitos mentais que fomentam sua produtividade.
As que não conseguem exercer nenhum controle sobre sua vida emocional travam batalhas internas que sabotam a capacidade de concentração no trabalho e de lucidez de pensamento. Um tipo diferente de inteligência. Para um observador casual, Judy, de 4 anos, pode parecer deslocada entre os coleguinhas mais gregários. Retrai-se na hora das brincadeiras, ficando mais de fora do que mergulhando nos jogos. Mas Judy é, na verdade, uma perspicaz observadora da política social praticada em sua turma no pré-primário. Judy talvez seja, ali, a criança mais sofisticada no discernimento das idas e vindas dos sentimentos dos integrantes da turma. Essa sofisticação só se torna visível quando sua professora reúne as crianças de 4 anos em volta de si para brincar do que chamam de jogo da sala de aula. Essa brincadeira, uma réplica infantil da própria sala do pré-primário de Judy, em que são colados personagens cujas cabeças são fotografias dos alunos e professores, é um teste de percepção social. Quando a professora de Judy lhe pede que ponha cada menina e menino na parte da sala onde mais gostam de brincar, o cantinho da arte, o de montar blocos e outros, ela o faz com total precisão. E quando lhe pedem que ponha um deles com quem mais gosta de brincar, ela mostra que sabe combinar os melhores amigos da classe. A precisão de Judy revela que ela detém um perfeito mapeamento social de sua turma, um nível de percepção excepcional para uma criança de 4 anos. Essas são aptidões que, na vida posterior, permitirão que Judy seja brilhante em qualquer área onde as aptidões pessoais sejam úteis, atividades essas que vão do comércio e administração até a diplomacia. O brilho social de Judy foi identificado, ainda tão cedo, porque ela é aluna da pré-escola Elliott Pearson, no campus da Universidade Tufts, onde o projeto Spectrum, um currículo que intencionalmente cultiva vários tipos de inteligência, era então desenvolvido. O projeto Spectrum parte do princípio de que o repertório humano de aptidões vai muito além da estreita faixa de aptidões com palavras e números enfocados por escolas tradicionais. Reconhece que aptidões como a percepção social de Judy são talentos que um sistema educativo deve alimentar e não ignorar ou mesmo frustrar, encorajando as crianças a desenvolverem uma série completa de aptidões a que, na verdade, recorrerão para o sucesso, ou usarão apenas para se realizar no que fazem. A escola passa a conferir educação em aptidões para a vida. O orientador visionário que está por trás do projeto Spectrum é Howard Gardner, psicólogo da Escola de Educação de Harvard. 7. Chegou a hora, disse, de ampliar nossa noção sobre o espectro de talentos. A maior contribuição que a educação pode dar ao desenvolvimento de uma criança é ajudá-la a escolher uma profissão onde possa melhor utilizar os seus talentos, onde ela será feliz e competente. Perdemos isso inteiramente de vista. Em vez disso, sujeitamos todos a uma educação em que, se você for bem-sucedido, estará mais bem capacitado para ser professor universitário. E avaliamos todos, ao longo do percurso, conforme satisfaçam ou não esse estreito padrão de sucesso. Devíamos gastar menos tempo avaliando as crianças e mais tempo ajudando-as a identificar suas aptidões e dons naturais e a cultivá-los. Há centenas e centenas de maneiras de ser bem-sucedido e muitas aptidões diferentes que as ajudarão a chegar lá. 8. Se existe alguém que vê as limitações das velhas formas de pensar sobre a inteligência, é Gardner. Ele observa que os dias de glória dos testes de QI tiveram início durante a Primeira Guerra Mundial, quando 2 milhões de americanos foram classificados por meio do preenchimento, em massa, do primeiro formulário para avaliação de QI, então criado por Lewis Terman, um psicólogo de Stanford. Isso levou a décadas do que Gardner chama de modo de pensar do QI. Pensar que as pessoas são inteligentes ou não, que nasceram assim, que esse é um dado imutável e que os testes podem dizer se a gente é um dos inteligentes ou não. O teste SAT para admissão em universidades repete a forma de pensar segundo a qual uma única aptidão é determinante para o nosso futuro. Esse modo de pensar está impregnado na sociedade. O influente livro de Gardner, Frames of Mind, Estados de Espírito, de 1983, foi um manifesto de contestação à visão do QI. Ali, o que o autor coloca é que não há um tipo específico, monolítico, de inteligência decisiva para o sucesso na vida, mas sim um amplo espectro de inteligências, com 7 variedades principais. Em sua lista entram os 2 tipos padrão de inteligência acadêmica, a fluência verbal e o raciocínio lógico-matemático, mas ele vai mais além para incluir a aptidão espacial que se vê, digamos, num destacado pintor ou arquiteto, o gênio sinestésico exibido na fluidez e graça físicas de uma Martha Graham ou de um Magic Johnson, e os dons musicais de um Mozart ou de um Yo-Yo Ma. Arrematando a lista, há 2 faces do que Gardner chama de inteligências pessoais. Aptidões interpessoais, como as de um grande terapeuta como Carl Rogers ou de um líder de nível mundial como Martin Luther King, Jr., e aptidão intrapsíquica, que pode surgir, de um lado, nas brilhantes sacações de Sigmund Freud ou,
com menos alarde. Na satisfação interior que vem de estarmos sintonizados com a vida e com nossos verdadeiros sentimentos. A característica dessa visão de inteligências é sua multiplicidade. O modelo de Gardner vai muito além do conceito padrão de QI como fator único e imutável. Reconhece que os testes que nos tiranizaram quando passamos pela escola, desde a realização de testes de aproveitamento que diziam quem entre nós seria encaminhado para as escolas técnicas e quem iria para a universidade, aos SATs, que determinavam qual faculdade, se fosse o caso, poderíamos frequentar, se baseiam numa noção limitada de inteligência. Uma noção sem ligação com a verdadeira gama de talentos e aptidões que são importantes para a vida, acima e além do QI. Gardner reconhece que 7 é um número arbitrário para a variedade de inteligências. Não há nenhum número mágico para a multiplicidade de talentos humanos. A determinada altura, ele e seus colegas haviam aumentado esse número para 20 aptidões diferentes. A inteligência interpessoal, por exemplo, desdobrou-se em 4 aptidões distintas: liderança, capacidade de manter relações e conservar amigos, de resolver conflitos e a do tipo de análise social em que Jude, de 4 anos, era excelente. Essa visão multifacetada da inteligência oferece um quadro mais rico da capacidade e do potencial de uma criança para o sucesso do que o QI padrão. Quando os alunos da Spectrum foram avaliados pela escala de inteligência Stanford-Binet, outrora o padrão ouro dos testes de QI, e mais uma vez por uma bateria destinada a medir o espectro de inteligência de Gardner, não houve nenhuma relação significativa entre as contagens obtidas nos dois testes. 9 a 5 crianças com QI mais alto, de 125 a 133, mostraram uma variedade de perfis nas 10 capacidades medidas pelo teste Spectrum. Por exemplo, entre as 5 mais inteligentes segundo os testes de QI, uma era muito boa em 3 áreas, 3 em 2, e uma criança inteligente tinha apenas uma capacidade Spectrum. Esses talentos eram dispersos: 4 em música, 2 em artes visuais, 1 em compreensão social, 1 em lógica, 2 em linguagem. Nenhuma das 5 crianças de alto QI era talentosa em termos de movimento, números ou mecânica. Movimento e números foram, na verdade, pontos fracos para 2 das 5 crianças. A conclusão de Gardner foi que a escala de inteligência Stanford-Binet não previu desempenho bem-sucedido de ponta a ponta ou num subconjunto consistente de atividades Spectrum. Por outro lado, as contagens Spectrum dão aos pais uma clara orientação sobre as áreas que serão de interesse espontâneo da criança e onde se sairão bem o bastante para desenvolver paixões que poderão um dia conduzi-las para além da eficiência, até a maestria. O pensamento de Gardner sobre a multiplicidade da inteligência continua a evoluir. Cerca de 10 anos após ter publicado sua teoria pela primeira vez, ele fez o seguinte sumário das inteligências inter e intrapessoal. Inteligência interpessoal é a capacidade de compreender outras pessoas, o que as motiva, como trabalham, como trabalhar cooperativamente com elas. As pessoas que trabalham em vendas, políticos, professores, clínicos e líderes religiosos bem-sucedidos provavelmente são todos indivíduos com alto grau de inteligência interpessoal. A inteligência intrapessoal é uma aptidão correlata, voltada para dentro. É uma capacidade de formar um modelo preciso, verídico, de si mesmo e poder usá-lo para agir eficazmente na vida. 10. Em outra versão, Gardner observou que o âmago da inteligência interpessoal inclui a capacidade de discernir e responder adequadamente ao humor, temperamento, motivação e desejo de outras pessoas. Na inteligência intrapessoal, chave do autoconhecimento, ele incluiu o contato com nossos próprios sentimentos e a capacidade de discriminá-los e usá-los para orientar o comportamento. 11. Jornada nas estrelas. A cognição não basta. As teorias de Gardner contêm uma dimensão da inteligência pessoal que é amplamente mencionada, mas pouco explorada: o papel das emoções. Talvez isso ocorra porque, como ele próprio diz, seu trabalho é fortemente calcado no modelo mental que se apoia em ciência cognitiva. Por isto, sua visão acerca dessas inteligências enfatiza a percepção, a compreensão de si e dos outros nas motivações, nos hábitos de trabalho e no uso dessa intuição na própria vida e na relação com os outros. Mas, como acontece com o campo sinestésico, onde o brilho físico se manifesta não verbalmente, o campo das emoções também se estende além do alcance da linguagem e da cognição. Embora haja amplo espaço em suas descrições das inteligências pessoais para que compreendamos o jogo das emoções e o domínio de seu controle, Gardner e os que com ele trabalham não investigaram detalhadamente o papel do sentimento nessas inteligências, concentrando-se mais na cognição sobre o sentimento. Essa abordagem, talvez não intencionalmente, deixa inexplorado o rico mar de emoções que torna a vida interior e os relacionamentos tão complexos, tão absorventes e, muitas vezes, tão desconcertantes. E deixa de lado o que há de inteligência nas emoções e o que há de emocional na inteligência.
A ênfase de Gardner nos elementos perceptivos nas inteligências pessoais reflete o Zeitgeist II da psicologia que formou suas opiniões. A excessiva ênfase da psicologia na cognição mesmo no campo das emoções deve-se, em parte, a um acidente na história dessa ciência. Durante as décadas de meados do século XX, a psicologia acadêmica foi dominada por behavioristas como B. F. Skinner, para os quais só o comportamento, o que podia ser objetivamente constatado, poderia ser estudado com precisão científica. Os behavioristas decretaram que toda a vida interior, inclusive as emoções, estaria interditada à pesquisa científica. Depois, em fins da década de 1960, com a chegada da revolução cognitiva, o foco da ciência psicológica voltou-se para como a mente registra e armazena informação e para a natureza da inteligência. Mas as emoções continuaram sendo uma zona interdita. O saber convencional entre os cientistas cognitivos afirmava que a inteligência implica um processamento frio e duro acerca dos fatos. É hiperracional, mais ou menos como Mr. Spock de Jornada nas Estrelas, o arquétipo de secos bytes de informação não confundida pelo sentimento, encarnando a ideia de que as emoções não têm lugar na inteligência e apenas confundem nosso esquema de raciocínio. Os cientistas cognitivos que abraçaram essa opinião foram seduzidos pelo computador como modelo operacional da mente, esquecendo que, na realidade, os úmidos programas e peças cerebrais boiam numa poça pegajosa e latejante de produtos neuroquímicos, em nada semelhante ao silício ordenado e sanitizado que gerou a metáfora orientadora da mente. Os modelos adotados pelos cientistas do conhecimento para explicar como a mente processa a informação não levam em conta o fato de que a racionalidade da mente é guiada pela emoção. O modelo cognitivo é, nesse aspecto, uma visão empobrecida da mente, uma visão que não explica os Turundran 3 de sentimentos que dão sabor ao intelecto. Para persistir nessa opinião, os próprios cientistas dedicados à área cognitiva tiveram de ignorar a importância, para seus modelos da mente, de suas próprias esperanças e medos pessoais, suas disputas conjugais e ciúmes profissionais. A inundação de sentimento que dá à vida seu sabor e suas urgências e que, a cada momento, distorce exatamente a maneira como, e até onde bem ou mal, se processa a informação. A distorcida visão científica de uma vida mental emocionalmente vazia, que orientou os últimos 80 anos de pesquisa sobre a inteligência, está mudando aos poucos, à medida que a psicologia começa a reconhecer o papel essencial do sentimento no pensamento. Mais ou menos como a Spockiana personagem Data em Jornada nas Estrelas. A geração seguinte, a psicologia começa a apreciar a força e as virtudes das emoções na vida mental, assim como seus perigos. Afinal, como vê Data, para sua própria consternação, se lhe fosse possível experimentar este sentimento, sua lógica não conduz à solução humana certa. Nossa humanidade é mais evidente em nossos sentimentos. Data procura sentir, sabendo que alguma coisa essencial está faltando. Ele quer amizade, lealdade. Como o homem de lata de O Mágico de Oz, falta-lhe um coração. Na falta do senso lírico que traz o sentimento, Data pode tocar música ou escrever poesia com virtuosismo técnico, mas sem paixão. O que demonstra o anseio de Data por sentir anseio é que faltam inteiramente à fria visão cognitiva os valores mais elevados do coração humano: fé, esperança, devoção, amor. As emoções enriquecem. O modelo mental que as ignora se empobrece. Quando perguntei a Gardner por que ele dá mais ênfase aos pensamentos sobre os sentimentos, ou metacognição, do que às emoções em si, ele admitiu que tendia a ver a inteligência de uma maneira cognitiva, mas disse: quando escrevi pela primeira vez sobre inteligências pessoais, eu estava falando de emoção, sobretudo em minha ideia de inteligência intrapessoal. Um dos componentes é a sintonia emocional consigo mesmo. Os sinais de sentimento visceral que recebemos é que são essenciais para a inteligência interpessoal. Mas, em seu desenvolvimento prático, a teoria da inteligência múltipla evoluiu e se concentrou mais na metacognição, ou seja, na consciência que se tem do próprio processo mental, do que em toda a gama de aptidões emocionais. Ainda assim, Gardner reconhece como essas habilidades emocionais e relacionais são cruciais no corpo a corpo da vida. Ele ressalta: muitas pessoas com 160 de QI trabalham para outras com 100 de QI, caso as primeiras tenham baixa inteligência intrapessoal e as últimas, alta. E, no dia a dia, nenhuma inteligência é mais importante do que a intrapessoal. Se não a temos, faremos escolhas errôneas sobre quem desposar, que emprego arranjar e assim por diante. Precisamos treinar as crianças em inteligências intrapessoais na escola. Existe vida inteligente nas emoções? Para que tenhamos uma compreensão mais ampla sobre exatamente como poderia ser esse exercício de raciocínio, temos que recorrer a outros teóricos que seguem o pensamento de Gardner, entre os quais se destaca um psicólogo de Yale, Peter Salovey, que estabeleceu, em detalhes,
As formas como podemos levar inteligência às nossas emoções. 12. Esse trabalho não é novo. Ao longo dos anos, mesmo os mais ardentes teóricos do QI tentaram, às vezes, introduzir as emoções no domínio da inteligência, em vez de ver emoção e inteligência como uma inerente contradição terminológica. Assim, E.L. Tordick, um destacado psicólogo que também foi influente na popularização da ideia do QI nas décadas de 1920 e 30, sugeriu em artigo na Harper's Magazine que um dos aspectos da inteligência emocional, a inteligência social, aquela capacidade de entender os outros e agir com sabedoria nas relações humanas, era um aspecto do QI de uma pessoa. Outros psicólogos da época adotaram uma visão mais cínica da inteligência social, encarando-a em termos de capacidade de manipular outras pessoas, levá-las a fazer o que queremos, em detrimento de suas próprias vontades. Mas nenhuma dessas formulações de inteligência social exerceu muita influência sobre os teóricos do QI, e em 1960, um importante livro didático sobre testes de inteligência considerou a inteligência social um conceito inútil. Mas a inteligência pessoal não seria ignorada, sobretudo porque faz ao mesmo tempo sentido intuitivo e comum. Por exemplo, quando Robert Serberger, outro psicólogo de Yale, pediu a determinadas pessoas que descrevessem uma pessoa inteligente, as aptidões práticas estavam entre os principais aspectos que foram relacionados. Pesquisas mais sistemáticas realizadas por Serberger o fizeram retornar à conclusão de Tordick, que a inteligência social é, ao mesmo tempo, diferente das aptidões acadêmicas e parte-chave do que faz as pessoas se saírem bem nos aspectos práticos da vida. Entre as inteligências práticas tão altamente valorizadas, por exemplo, no espaço profissional, está aquela sensibilidade que permite aos administradores eficientes captar mensagens tácitas. 13. Nos últimos anos, um grupo cada vez maior de psicólogos chegou a conclusões semelhantes, concordando com Gardner que os antigos conceitos de QI giram em torno de uma estreita faixa de aptidões linguísticas e matemáticas, e que um bom desempenho em testes de QI é um fator de previsão mais direta de sucesso em sala de aula ou como professor, mas cada vez menos quando os caminhos da vida se afastam da academia. Esses psicólogos, entre eles Serberger e Salovey, adotaram uma visão mais ampla de inteligência, tentando reinventá-la em termos do que é necessário para viver bem a vida. E essa linha de investigação retorna ao reconhecimento de como, exatamente, é crucial a inteligência pessoal ou emocional. Salovey, com seu colega John Mayer, propôs uma definição elaborada de inteligência emocional, expandindo essas aptidões em 5 domínios principais. 14. 1. Conhecer as próprias emoções. Autoconsciência, reconhecer um sentimento quando ele ocorre, é a pedra de toque da inteligência emocional. Como veremos no capítulo 4, a capacidade de controlar sentimentos a cada momento é fundamental para o discernimento emocional e para a autocompreensão. A incapacidade de observar nossos verdadeiros sentimentos nos deixa à mercê deles. As pessoas mais seguras acerca de seus próprios sentimentos são melhores pilotos de suas vidas, tendo uma consciência maior de como se sentem em relação a decisões pessoais, desde com quem se casar a que emprego aceitar. 2. Lidar com emoções. Lidar com os sentimentos para que sejam apropriados é uma aptidão que se desenvolve na autoconsciência. O capítulo 5 vai examinar a capacidade de confortar-se, de livrar-se da ansiedade, tristeza ou irritabilidade que incapacitam, e as consequências resultantes do fracasso nessa aptidão emocional básica. As pessoas que são fracas nessa aptidão vivem constantemente lutando contra sentimentos de desespero, enquanto outras se recuperam mais rapidamente dos reveses e perturbações da vida. 3. Motivar-se. Como mostrará o capítulo 6, pôr as emoções a serviço de uma meta é essencial para centrar a atenção, para a automotivação e o controle, e para a criatividade. O autocontrole emocional, saber adiar a satisfação e conter a impulsividade, está por trás de qualquer tipo de realização. E a capacidade de entrar em estado de fluxo possibilita excepcionais desempenhos. As pessoas que têm essa capacidade tendem a ser mais produtivas e eficazes em qualquer atividade que exerçam. 4. Reconhecer emoções nos outros. A empatia, outra capacidade que se desenvolve na autoconsciência emocional, é a aptidão pessoal fundamental. O capítulo 7 investigará as raízes da empatia, o quanto nos custa não saber escutar as emoções e os motivos pelos quais a empatia gera altruísmo. As pessoas empáticas estão mais sintonizadas com os sutis sinais do mundo externo que indicam o que os outros precisam ou o que querem. Isso as torna bons profissionais no campo assistencial, no ensino, vendas e administração. 5. Lidar com relacionamentos. A arte de se relacionar é, em grande parte, a aptidão de lidar com as emoções dos outros. O capítulo 8 examina a competência e a incompetência, e as aptidões específicas envolvidas.
São as aptidões que determinam a popularidade, a liderança e a eficiência interpessoal. As pessoas excelentes nessas aptidões se dão bem em qualquer coisa que dependa de interagir tranquilamente com os outros. São estrelas sociais. Claro, as pessoas diferem em suas aptidões em cada um desses campos. Alguns de nós podemos ser bastante hábeis no lidar, digamos, com nossa ansiedade, mas relativamente ineptos no confortar os aborrecimentos de outra pessoa. O que já sob nosso nível de aptidão é sem dúvida de ordem neural. Mas, como veremos, o cérebro é admiravelmente flexível, em constante aprendizagem. As nossas falhas em aptidões emocionais podem ser remediadas. Em grande parte, cada um desses campos representa um conjunto de hábitos e respostas que, com o devido esforço, pode ser aprimorado. QI e inteligência emocional. Tipos puros. O QI e a inteligência emocional não são capacidades que se opõem, mas distintas. Todos nós misturamos acuidade intelectual e emocional. As pessoas de alto QI e baixa inteligência emocional, ou baixo QI e alta inteligência emocional, são, apesar dos estereótipos, relativamente raras. Na verdade, há uma ligeira correlação entre o QI e alguns aspectos da inteligência emocional, embora bastante pequena para que fique claro que se trata de duas entidades bastante independentes. Ao contrário dos famosos testes de QI, não há ainda nenhum formulário a ser preenchido que ateste uma contagem de inteligência emocional, e talvez nunca venha a existir. Embora seja ampla a pesquisa sobre cada um de seus componentes, alguns deles, como a empatia, são mais bem testados pela amostragem da aptidão de fato de uma pessoa numa determinada tarefa. Por exemplo, mandá-la interpretar os sentimentos de uma pessoa num vídeo onde são exibidas expressões faciais. Entretanto, usando uma medição denominada maleabilidade do ego, que se assemelha bastante à inteligência emocional, inclui as principais aptidões sociais e emocionais. Jack Block, psicólogo na Universidade da Califórnia, em Berkeley, fez uma comparação dos dois tipos teóricos puros. Pessoas de alto QI versus pessoas de altas aptidões emocionais. 15 As diferenças são reveladoras. O tipo de alto QI puro, isto é, onde não é considerada a inteligência emocional, é quase uma caricatura do intelectual, capaz no domínio da mente mas inepto no mundo pessoal. Os perfis diferem ligeiramente em homens e mulheres. O homem de alto QI é tipificado, o que não surpreende, por uma ampla gama de interesses e capacidades. É ambicioso e produtivo, previsível e obstinado, e desprovido de preocupação sobre si mesmo. É também inclinado a ser crítico e condescendente, fastidioso e inibido, pouco à vontade do ponto de vista sexual e sensual, inexpressivo e desligado, e emocionalmente frio. Por outro lado, os homens com um alto grau de inteligência emocional são socialmente equilibrados, comunicativos e animados, não inclinados a receios ou a ruminar preocupações. Têm uma notável capacidade de engajamento com pessoas ou causas, de assumir responsabilidades e de ter uma visão ética. São solidários e atenciosos em seus relacionamentos. Têm uma vida emocional rica, mas correta. Sentem-se à vontade consigo mesmos, com os outros e no universo social em que vivem. As mulheres de alto QI puro têm a esperada confiança intelectual, são fluentes ao expressarem suas ideias, valorizam questões intelectuais e têm uma ampla variedade de interesses intelectuais e estéticos. Também tendem a ser introspectivas, chegadas à ansiedade, à ruminação e à culpa, e hesitam em exprimir sua raiva abertamente, embora o façam de maneira indireta. As mulheres emocionalmente inteligentes, por outro lado, tendem a ser assertivas e expressam suas ideias de um modo direto, e sentem-se bem consigo mesmas. Para elas, a vida tem sentido. Como os homens, são comunicativas e gregárias, e expressam de modo adequado seus sentimentos. Não, por exemplo, em ataques de que depois se arrependem. Adaptam-se bem à tensão. O equilíbrio social delas permite-lhes ir até os outros. Sentem-se suficientemente à vontade consigo mesmas para serem brincalhonas, espontâneas e abertas à experiência sensual. Ao contrário das mulheres de alto QI puro, raramente sentem ansiedade ou culpa, e tampouco mergulham em ruminações. Esses perfis, obviamente, são extremos. Todos nós mesclamos QI e inteligência emocional em graus variados, mas oferecem uma perspectiva instrutiva sobre o que cada uma dessas dimensões acrescenta, isoladamente, às qualidades de uma pessoa. Na medida em que a pessoa tem tanto inteligência cognitiva quanto emocional, essas imagens se fundem. Ainda assim, das duas, é a inteligência emocional que contribui com um número muito maior das qualidades que nos tornam mais plenamente humanos. Um Scholastic Aptitude Test, teste de aptidão escolar, exigido para admissão em universidades americanas. N/T. 2 Espírito da época. N/T. 3 Tempestade e ímpeto,
Movimento romântico alemão. N do T.